Bora então continuar aqui para falar do senador Jacques Wagner, que procurou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para explicar a sua relação com empresários investigados no caso Master, cerca de uma semana antes de ser alvo da Polícia Federal. Os preparativos para a nona fase da Operação Compliance Zero já estavam em andamento no Supremo quando a reunião aconteceu. O objetivo de Wagner no encontro com Mendonça era dizer que não havia nada de errado na relação pessoal com os donos do Master e nem com os contratos da sua nora, Bonini de Bonilha, com empresas do grupo Daniel Borcaro. A Polícia Federal investiga a suspeita de que o senador tinha atuado em favor de interesses do Banco Master. A investigação também aponta o recebimento de um apartamento, o uso de aeronaves particulares e presentes oferecidos por empresários investigados para o senador. João, parece que a reunião não deu muito certo, porque se foi uma semana antes e teve busca e apreensão, exato, o André Mendonça deve ter dito, anotou e falou. Exatamente. Foda. Para que você está me procurando aqui, né, seu Jacques? Ele mal imaginava que isso aconteceria, mas a gente sabe, como tem sido noticiado, que existem bandas dentro da Polícia Federal. Então vai saber se vazou alguma coisa e ele foi lá previamente. Agora é importante deixar claro que Jacques Wagner é Lula. Lula é PT e Jacques Wagner. É tudo ali o mesmo rolo. Já está muito claro que o escândalo do Banco Master nasceu lá na Bahia, né? Tem o seu embrião lá, questão do Credit Sexta, com o próprio Jacques Wagner. Então, o que a gente aguarda é uma investigação mais apurada. Agora, o que eu observo, Segre, aqui me parece que tem alguns players ali movimentando para empurrar com a barriga o máximo possível esse assunto para o pós-eleições, né? Porque isso pode gerar uma grande repercussão na eleição. Vide a Lava Jato, né? O PT diz até hoje, ele não fala que foi derrotado naquelas eleições próximas à Lava Jato, fala que foi a questão da Lava Jato que o derrotou. O próprio Haddad fala isso até hoje. Ele é considerado o pior prefeito da história de São Paulo, Fernando Haddad, pelo eleitor, né, pelas pesquisas, e ele disse que eles perderam ali por conta da Lava Jato, né, sendo que ele perdeu no primeiro turno, né, não foi a Lava Jato, foram os bilhões roubados do brasileiro. Esse caso do Banco Master a gente tem muita curiosidade de saber, mas quem poderia delatar também é o Jacques Wagner, né? Já pensou que o Jacques Wagner tem a delatar? Já imaginou? Porque muito se diz, né, que o PT já chegou até a receber dinheiro de organizações estrangeiras, o que é proibido pela legislação. Então, esperava-se até uma ação judicial, né, uma investigação contra o próprio PT. O que a gente tem agora é Jacques Wagner envolvido. O Lula nunca sabe de nada, né? É importante a gente deixar claro que o Lula nunca soube de nenhum escândalo. O seu entorno inteiro sabe, mas ele está ali exclusivamente preocupado em acabar com a fome e salvar a democracia, que me parece que é as únicas palavras que ele sabe. Então, o que a gente quer, na verdade, é que chegue, que a gente espera, imagina, que de alguma forma respingue no Lula. Isso tenha impacto na eleição. Então, que essas bandas da Polícia Federal ou vulto, sei lá o quê, não empurrem para o depois da eleição, porque a tendência do estrago é ser muito grande. Quando a gente diz eleição, não é eleição só presidencial, né? A gente tem governadores, senadores, deputados, pode fazer um estrago muito grande para o PT, pode não só ser uma onda de direita, como dar uma boa varrida no Partido dos Trabalhadores e que entrem candidatos de direita legítimos, né? Não aqueles que são de direita na eleição e uma vez dentro eles mudam um pouquinho, como a gente está cansado de ver, né? Se autopercebem de direita. Se autopercebem, mas uma vez dentro da máquina começa a votar com o PT, a gente fala, pô, mas você não falou uma coisa na eleição, agora mudou? Mas daqui a 4 anos a grande maioria nem lembra do eleitor em quem votou. Imagina no que esse cara votou representando ele. Não, e no Senado o cara fica 8 anos, né? Então pode dar tempo de esquecer tudo que ele fez. Agora, William, quando nós vemos o Lula, teoricamente, hoje vai ter um evento junto com Jacques Wagner. É um apoio, me parece, de compromisso, ou seja, o Lula não pode ficar longe, porque o Jacques Wagner pode falar, como o João mencionou, você está longe de mim? Espera aí que eu vou contar algumas coisas. 40 anos de trajetória na política junta, na Bahia especificamente, estava lendo hoje que teve uma ponte que há 20 anos está sendo divulgada por todos. Jacques Wagner falou que em 2018 estaria fechado, não finalizou. Aí depois Rui Costa falou que ia terminar, não terminou. Jerônimo falou também que não, que já estava pronto, não terminou. Mas é dinheiro que vai indo. Credit Sexta nasce na Bahia. Ceará que determina uma quantidade gigantesca de maconha, que ao final era piripipi porque não derrubaram a plantação e nada. Ou seja, parece que
no Nordeste e no Norte está o segredo da próxima eleição. Mas muitos eleitores continuam votando a mesma porcaria que deixam eles na porcaria. Sim. A pergunta concreta é, o fato de Lula estar apoiando Jacques Wagner, se aumentar as denúncias e as investigações procedem de acordo com o que está até agora mostrando. Teve participação do Jacques Wagner e eu acho que o Rui Costa vai é o próximo. Isso pode afetar a eleição para Lula? Eu acho que sim, Segré, porque Lula ele também está desesperado para defender os seus companheiros, porque não é só Jacques Wagner na Bahia, né? Você muito bem citou o Rui Costa. E como o embrião do Master, o Master praticamente ele nasceu com essas articulações de políticos baianos, com o PT da Bahia, né? Ali com a gente vê ali o Credit Sexta, que o Augusto Lima privatizou, que com o apoio do Rui Costa, do Jacques Wagner, e depois ele incluiu esse crédito, né, consignado no Banco Master, que fez a instituição explodir financeiramente, né, ela cresceu bastante por meio desse Credit Sexta. Tudo isso teve articulação ali com o PT da Bahia, né, por meio de Augusto Lima, que muitos falam que Augusto Lima era um dos chefões ali, né, do Banco Master. Então é inegável que Jacques Wagner, que Rui Costa, que o próprio Rui Costa também esteja envolvido, e o próprio Rui Costa deve ser o próximo a ser investigado. Agora, Jacques Wagner ele não pode usar da prerrogativa de senador da República para reunir-se com o ministro do STF para defender-se. Não, ele tem que defender-se no tribunal. É lá no tribunal que ele tem que se defender. Então, e o Lula também, ele deve, o Lula ele teria que ter muito cuidado, porque a gente tem que lembrar que Lula reuniu-se, né? A gente tem ali Guido Mantega, que conseguiu aquela reunião entre Lula e Vorcaro, se reuniram ali no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial, não há registros oficiais desse encontro, mas eles se reuniram no Palácio do Planalto. Então, o que foi conversado ali, ninguém sabe até o momento. Então, Jacques Wagner poderia, né, dizer o que foi falado naquela reunião. Então, e outra, o Jacques Wagner, Segré, ele indicou o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para prestar consultoria a Vorcaro, ao Banco Master. Então, ele está envolvido. O que ele não poderia fazer usar dessa prerrogativa de senador para chamar o ministro André Mendonça, vem cá, eu sou inocente, eu não fiz nada, me coloque fora disso. Não, o Jacques Wagner ele tem que defender-se no tribunal. Maria da Conceição Pereira disse, boa tarde, Segré, convido o deputado federal Olimpião para passar uma tarde no Faroeste Brasileira. Não tenho certeza, mas acho que é de Santa Catarina e ele é muito bom. A gente tem algumas limitações desde ontem para convidados aqui, porque ninguém que esteja indo pela sua reeleição, no caso deputado, senador, ou alguém que esteja de pré-candidato a algum cargo, pode participar de programas de TV nesta etapa da contienda eleitoral. Então, temos algumas limitações. Gostaríamos, vou te dar um exemplo, íamos entrevistar, por causa das terras de Belém do Pará, a um deputado de lá. Estava toda a entrevista feita e a Larissa, com muito bom critério, a nossa diretora, falou, ele é pré-candidato? Aí perguntamos, era pré-candidato, não pode falar. Então, nós temos essa limitação. E agradecemos a Viviane Fonseca Resende, diz, estou orgulhosa dessa bancada, vocês estão fantásticos, tenham o meu respeito. Então, sendo uma questão de Salvador, a tua terra, sim, a fala é sua. Eu vou pegar gancho no que o William disse e mencionar aqui a relação de Augusto Lima com o Jacques Wagner e Daniel Vorcaro. Ou seja, o Jacques Wagner, inclusive, chamava Augusto Lima de Guga. Vocês podem ouvir nos áudios e nas entrevistas que ele fala, quando ele tenta ali fazer uma explicação bem macarrônica. Macarrônica é um termo para falar bem bagunçada. Que ele fala, o Guga, eu fui pedir um empréstimo adiantado para o Guga, me adiantar ali a compra do apartamento da minha filha, 2,4 milhões, 45 milhões de reais. Nessas horas eu fico assim, Segré, eu tenho amigos muito pobres e muito péssimos amigos. Até hoje estou esperando ingressos para Taylor Swift, tá? Fica a dica para quem é meu amigo e está assistindo. Mas, brincadeiras à parte, ele falava, é porque o Guga é isso, o Guga é aquilo. Há indícios fortes que a Polícia Federal tem ali nas suas investigações de que o Augusto Lima, ele agia como intermediário entre o Banco Master
Daniel Worcaro e Jacques Wagner, inclusive para projetos tramitarem ali no Congresso ou mesmo em Brasília, em outras esferas, do interesse do Banco Master. Dentre eles, eu vou citar aqui, se vocês me permitem, a questão do rating da instituição, isso significa a avaliação que a instituição tinha diante dos credores e afins, é uma espécie de nota, tá? Nota que essa instituição tinha, a estrutura acionária do Master, a CPMI do Banco Master, que é uma lenda, não vai sair, agora é ano eleitoral, segundo semestre, esquece, o Congresso não abre. E a tentativa do banco do BRB, da compra ali, que foi onde escancarou todo esse escândalo financeiro envolvendo o Daniel Worcaro e o Banco Master. Tem esses projetos e ainda tem um outro projeto que tem a ver com o crédito consignado, que ele queria criar um projeto de lei para reavaliar o funcionamento do crédito consignado no Brasil. Então, gente, está mais do que na cara que o Jacques Wagner era um lobista do Banco Master no Senado. E aqui eu vou fazer um parênteses. Não tenho nada contra lobby, eu acho que lobby tem que ser, inclusive, regulamentado aqui no Brasil, porém, para quem se faz esse lobby? E para um bandido, que é o Daniel Worcaro, é um lobby que a gente rejeita e refuta.